Legal. Então, a gente vai falar sobre traumas. Primeira coisa, tem trauma ou não tem trauma? O que você acha que é trauma? Ah, eu acho que trauma é uma coisa grave, é uma coisa que me aconteceu urgente, é um acidente, é uma tragédia, é uma coisa muito ruim. E trauma, gente, não é só isso. Também é isso, tá? Mas vai ser também uma coisa, muitas vezes, como é que eu vou dizer? Mais traiçoeira, né? É, trauma é tudo aquilo, presta atenção, que ficou preso dentro de você. Então, trauma, para quem está me vendo daqui ou daqui, é tudo aquilo que o corpo, né, que o teu corpo segurou para você seguir vivo. Então, calma, a gente está só começando e eu vou explicar para vocês como é que funciona tudo isso. Não é só as situações pontuais, aquilo que você viveu, sei lá, bateu o carro, perdeu alguém, isso também é trauma, tá? Mas o que o teu corpo reteve de energia, o que o teu corpo segurou como um mecanismo de defesa para você se sentir vivo, para você seguir vivo, para você internamente não morrer. E que agora vai aparecer para você, como muita gente me diz assim, Yara, do nada, ó, minhas aspas aqui, né? Do nada eu fiquei ansiosa. Do nada eu senti determinada coisa. Estou com depressão e eu não sei por que isso aconteceu, tá? Isso vai aparecer como ansiedade sem explicação, travas, cansaço, um cansaço que é uma exaustão, agressividade, medo do toque, né? Medo, dores que muitas vezes não tem exame que explique para você. Muitas dores. Então, o trauma, gente, não é culpa, é o jeito do corpo de não morrer. É o que o corpo adotou em relação a dores que você viveu e que talvez, né? A gente tem aqui o sistema que é muito explícito dentro da cabeça, um cérebro explícito, e a gente tem um cérebro implícito, que é tudo aquilo que você viveu desde quando você nasceu, você foi gerada, você foi gerado na barriga da sua mãe e que você começou a viver. E tudo isso está aí armazenado. Tá? Então, o que a gente vai entender especialmente sobre trauma? Que o corpo, o teu corpo, ele lembra. A tua cabeça esquece. Então, tem muita gente, inclusive, que quando começa a fazer terapia, fala assim: ah, não lembro. Como que foi tua infância? Veja aí se isso é com vocês, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Aqui é Yara Cunha, do Instagram Conexão Enneagrama, especialista em traumas. É importante a gente olhar para isso, gente. Muito importante fazer esse tratamento, tá? E para quem é terapeuta, mais importante ainda é saber entender e atender traumas. Por quê? Pode ser que você não se lembre das coisas que te aconteceram, mas o que é mais importante é assim, ó, o teu corpo lembra. Eu vou explicar, tá? A gente está só começando aqui. O teu corpo lembra. O teu corpo lembra na sua respiração curta, no teu ombro sempre tenso, no jeito que você foge quando alguém se aproxima, no grito que você não consegue dar, ou na vontade de sumir quando o mundo encosta demais. Então, nós estamos só começando. Eu vou explicar bastante para vocês o que é. Por quê? Que tem gente que está carregando trauma sem saber, tá? Porque muita gente fala assim, ah, Yara, mas eu nunca passei por nada grave. Nunca foi assim uma coisa pontual, específica. Minha infância foi boa. Primeiro, tem coisas que a gente deleta, isso tudo fica no nosso cérebro implícito, não é um cérebro que está aí consciente. E segundo, que a gente tem uma ideia que não é correta sobre o que é o trauma, tá? Yara, eu nunca passei por nada grave assim, mas tá bom, ok. Eu sinto vergonha o tempo todo,
ou eu não confio em ninguém, ou eu travo quando eu estou amando alguém e começo a me sabotar quando está dando certo, ou eu vivo exausta, mais todas as coisas que eu já falei lá no início, tentando parecer bem. Então, para quem está aí na rádio me ouvindo, neste momento, procura pensar, porque através do que são os sintomas do corpo, a gente vai entender se a gente tem trauma ou não. E tratar isso, gente, não é um processo mental. Não é um processo que você possa fazer unicamente, agora eu sei e agora eu liberei. Não, esta liberação, ela é corporal. Por quê? Porque tem uma energia que ficou retida dentro de você em relação ao que aconteceu e que não foi liberada. Ela não teve começo, meio e fim. É uma energia que fica dentro de nós esperando para poder reagir. Então a gente vai falar aqui sobre que reações a gente pode ter em relação ao trauma. Por quê? Você só vai parar de se machucar em vários setores da sua vida quando você entender isso, tá? Em primeira instância e depois tratar. Então, você pode passar a vida achando que determinadas coisas aí que você tem, características da personalidade, assim, ó, é seu jeito de ser. Isso é muito comum. Ah, eu sou travada, não consigo sentir, mas é meu jeito de ser. Gente, ou que você é ansiosa, ansioso demais, ou que você é dramático demais, ou que você é explosivo demais, ou que você não consegue sentir. Tem gente que acha que é frio demais e acha que é da pessoa, não, é que eu sou assim, e ainda acha que ser frio demais é fortaleza. Ou pessoas que também são carentes demais. Tudo isso, gente, eu tenho para dizer para vocês que a verdade é que o trauma te moldou dessa maneira. O trauma, ele te ensinou a ser assim. Então, se você não entende o trauma que você viveu, você vira esse trauma sem perceber. Você vira aquilo que um dia te congelou. Você repete o mesmo script, só muda o cenário. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês, para quem está me ouvindo aí na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. Eu sou Yara Cunha, professora de Enneagrama, especialista em traumas. Vem me seguir aqui no Instagram, Conexão Enneagrama. Por quê? Porque eu vou falar sobre os tipos de trauma agora. Vocês querem saber? Para quem está me ouvindo aí no Instagram, deem coraçõezinhos, por favor. Deem coraçõezinhos, se vocês estão me ouvindo bem. A gente está só começando essa live, extremamente importante. Hoje é o último dia da formação para terapeutas, psicólogos e consteladores da formação Eneatrauma, tá? Que une 4 grandes pilares em mais de 80 aulas. Um pilar sobre Eneagrama, um pilar sobre traumas, um pilar sobre psicologia sistêmica e um pilar sobre a prática clínica. Quem quiser ouvir a primeira aula do Eneatrauma, me manda DM aqui na direct do Instagram e eu libero para você a primeira aula para você ver a formação Eneatrauma que está começando amanhã, segunda turma, e o primeiro lote, o valor de lançamento vai até hoje, tá? Por quê? Só na primeira aula vocês já vão ficar assim, ó, o queixo já vai cair. Certeza absoluta que o queixo vai cair, tá? Bom, que tipo de trauma você acha que você viveu na sua vida? Me conta, pessoal. Vocês acham que vocês viveram trauma ou não? Tem trauma aí na história? Outro dia uma menina veio me falar sobre procrastinação. E olha, eu quero fazer uma parte aqui sobre o grande tema procrastinação. Ah, mas procrastinação, eu tenho que fazer agenda, follow-up, planilhas, preciso fazer programação, aquela coisa de segunda-feira eu começo, tal, e aí não começa nada. E a gente vê um montão de coisas que são práticas, né, para tratar, por exemplo, a procrastinação, e eu vou falar bastante disso aqui hoje, que são práticas assim, ou mentais, né, muito mentais, ou pior, né,
disso de falar, olha, seu problema é planilha, seu problema é organizar o seu dia, gente. Não é. Você tem um tipo de congelamento para quem fica tentando resolver procrastinação, você tem uma paralisação, você tem um congelamento que é extremamente importante você olhar para a sua infância. Por quê? Porque tem trauma, eu vou falar dos tipos de trauma aqui. Repetindo. Faz sentido para quem está aí, para quem quer curar procrastinação? Não é no mental que resolve, é no corpo. Porque quem procrastina é o teu corpo. Você não consegue agir, a coisa não vai. Você tenta, segunda-feira eu começo e a vida fica parada, tá? Então, trauma agudo. A gente vai entender, pessoal, o trauma agudo como aquele que todo mundo conhece. Um acidente, uma perda, abuso, tá? Depois que terminar essa live, passa ela para as pessoas, divulga e pede para todo mundo curtir, porque o tema que eu estou falando aqui, o Instagram não vai entregar, tá? Ele até bloqueia às vezes, porque a gente vai falar de coisas aqui relacionadas a trauma, tá? E para quem quiser assistir, vai estar no YouTube também. Ouvintes da rádio, venham para o YouTube Conexão Enneagrama, que essa aula vai ficar gravada lá. Bom, trauma agudo é o trauma que todo mundo entende, certo? Sei lá, morreu alguém, uma perda, um acidente, um erro na cirurgia, abusos, feminicídio, tudo que acontece na sua vida. Agora, além do trauma agudo, gente, tem o trauma crônico, que é aquele trauma que ele foi ali, ó, pingando todo dia. É o trauma que vai pingando, ele vai gotejando, é gota que vai saindo de você, que vai tirando a tua energia, que vai te deixando muito machucada, que vai te fazendo se fechar, se fechar, se fechar, até que você seca. Então, a gente também vai ter trauma crônico. A gente vai ter trauma de desenvolvimento, que é aquilo, claro que aqui eu estou falando muito rápido, né, gente? Na aula, só a primeira aula de 5, do primeiro, sim, são 4, 5 módulos só para falar de trauma. Então, são mais de 20 aulas de trauma. A primeira aula tem 1h30, só falando de tudo isso. E todo mundo fala que, assim, não adianta você fazer um curso, por exemplo, que o professor fale e você não entenda nada. Você precisa entender, tá? E claro que para todo terapeuta tem o seu processo aí, tem o seu processo que vai acontecendo. Então, para quem quer ser terapeuta, para quem sente que tem esse dom, o chamado, eu quero ajudar as pessoas, eu convido vocês, venham para o Eneatrauma. Eu vou dizer para vocês que é o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida. E eu cheguei onde eu queria chegar, que é Eneagrama, Trauma e Psicologia Sistêmica. São mais de 80 aulas, tá? A gente tem trauma de desenvolvimento, gente, que é aquilo que moldou o teu jeito de amar, o teu jeito de confiar, de existir, desde a infância. Então, atendendo pessoas, né, há mais de 20 anos aqui, é assim, ó, os momentos que você não foi acolhido, os momentos em que você não pôde expressar as suas emoções, o momento em que alguém falou assim, cala a boca, o momento em que você sentiu medo e ninguém te trouxe acolhimento e segurança, o momento em que alguém falou, engole o choro, ou para de rir, ou alguma coisa assim. Tem muita coisa que aconteceu na tua infância, tá? E isso moldou a tua maneira de existir no mundo. Então, se você não consegue, por exemplo, dar carinho nem receber carinho, não é o teu jeito. Isto é trauma. Deu para entender, gente? Então, trauma de desenvolvimento é aquilo que foi te moldando durante um período extremamente importante, que é de 0 a 7 anos, que é a tua primeira infância. E também por conta de... Você teve trauma na gestação? Como foi o teu parto? Como foi a gestação da sua mãe? Eu sempre falo para vocês assim, ó, pergunta para sua mãe como foi, porque o trauma de desenvolvimento, ele está aí, e ele está agindo em você o tempo todo, tá? Então, não é só essa questão, já falamos do agudo, falamos do crônico, do desenvolvimento, e a gente vai falar do trauma relacional também, que é aquele que ele veio de um lugar onde era para ter amor,
E aí, desse lugar, só teve dor. Só. E lembra, assim, ó, uma pessoa, ela não vai ter só um tipo de trauma. Você pode ter tido um trauma agudo na sua vida, aconteceram coisas, isso é agudo, e você pode ter tido também esse trauma crônico relacional da infância. Isso tudo não acontece de etapa em etapa, tá? Não, isso acontece e vem tudo junto. Imagine a carga. E aí, tudo isso o que você não reagiu, o que você não pôde terminar um ciclo de começo, meio e fim, isso fica dentro de você. A gente ainda vai ter trauma transgeracional, que vão ser os traumas que você carrega por alguém que veio antes e que a gente não pode deixar de olhar, tá? Eu trouxe isso da minha vida, tá? E ainda tem o trauma oculto. Trauma oculto, gente, é aquele que o corpo lembra, mesmo que a tua cabeça, que a tua mente não faça a menor ideia. Então, de novo, para resolver toda a questão da procrastinação, vocês acham que fazer planilha, follow-up, organizar o seu dia vai resolver? Quantas vezes você já fez isso? Aliás, tem um vídeo que eu gravei, um conteúdo agora no YouTube falando sobre procrastinação. Primeira coisa é pai e mãe. É entender onde é que a tua força, e não é só procrastinação, eu vou falar aqui, tá? Essa live aqui vai longe. Quem está me ouvindo da Rádio Vibe Mundial, terminando o programa, vem aqui para o Instagram Conexão Enneagrama que a gente vai continuar, tá? Então, gente, quem não entende o trauma vive achando que isso é problema da tua personalidade. Pior, tem gente que acha que tá bem, que tá regulado. Não, eu estou regulado, eu estou bem, já estou quase virando essência. Não é. É um mecanismo de sobrevivência que você instalou no teu corpo, é o teu corpo tentando seguir, mesmo depois é, de ele ter uma fratura interna. E tudo que está fraturado perde conexão, fica dissociado, você se fragmenta internamente, você não está mais integrado. Eu estou fragmentada. Trauma é quando a energia ela ficou presa dentro de você. O corpo ele se preparou naquele momento para fugir, para lutar, para pedir socorro, mas você não pôde fazer nada. Então você travou. Ficou tudo preso lá dentro. Ó, o grito que não saiu, a raiva que você engoliu, o medo que você disfarçou, o impulso que você congelou e não tinha ninguém para te ajudar, para te acolher nesse momento. Pior ainda se você era criança. Agora, essa energia que está presa, ela te sabota por dentro. Você vive, mas você vive, gente, pela metade. Isso também é muito importante entender que está muito conectado. Quando eu falo, por exemplo, do Enneatrauma, está muito conectado com a psicologia sistêmica, porque tem muita relação com o amor interrompido, né? Que é toda aquela energia que você interrompeu dentro de você, tá? Porque trauma é quando o corpo segue, o corpo vai adiante. Mas a vida, a tua vida, ela não está te acompanhando, tá? Ele vai cortar o fio entre você e o teu eu mais autêntico. O trauma corta isso. Você sente que você está aqui, né? Lá, mas não está. Você sente que você reage, muita reatividade às vezes, mas sem saber por quê. E você se afasta muitas vezes de quem você mais ama, tá? Você acaba, né? Isso é muito comum, repetindo tudo aquilo que você jurou que você não ia fazer de novo. E isso tudo vai acontecer porque tem uma parte sua que ela ainda está lá atrás. É uma parte sua que ficou lá naquele momento, naquele instante que não deu para reagir. Então, não é que quem é traumatizado são pessoas fracas. Gente, isso é um tipo de preconceito que é tão danoso, e eu escuto de pessoas assim, ai, mas olha, fulano, ciclano, eu já ouvi de pessoas próximas, ai, você precisa se equilibrar, você precisa se regular.
Gente, essa fala é uma fala tão cruel quando você fala para alguém com trauma, igual quando você fala para alguém com depressão, levanta, a vida é tão boa, menino, levanta da cama, vai. Porque, em geral, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe nem o que falar. Então, procura só, às vezes o silêncio é tão bem-vindo, o acolhimento é tão bem-vindo, porque quem tem trauma já não teve acolhimento na infância, já não teve. Então, trauma não é falta de força, gente, é biologia, tá? Quero agradecer muito aos meus ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente, e convidar vocês para virem aqui para o Instagram Conexão Enneagrama, que nós estamos continuando, tá? Corre aqui, pessoal da rádio, que nós vamos continuar aqui. Tem mais um montão de coisas que eu quero falar para vocês. Beijos e bom domingo. Para quem está aqui no Instagram, bora continuar. Por quê? Trauma não é falta de força, gente. Pelo amor de Deus. A gente ainda vê muito terapeuta, psicólogo falando isso. É tão dolorido quando a gente vê alguém trazendo vulnerabilidade, trazendo as dores, e alguém fala: Nossa, como você está desequilibrada. Sabe, acredito, isso acontece. Trauma é biologia. Você não é fraco, você não é fraca. O que é muito legal é que em todas as formações de trauma que eu fiz, eu sempre vou dizer isso. Todos os professores, uma professora italiana, um professor espanhol, um professor austríaco, outro professor espanhol, eles dizem o seguinte: todo trauma, presta atenção, todo trauma é uma experiência espiritual. Todo trauma é uma experiência espiritual. Certamente, ele vai te fazer crescer, expandir, ele vai te fazer ser alguém mais integrado. Mas você precisa passar por ele, precisa de tratamento, tá? Você não é fraco. Quem tem trauma não é fraco. O teu sistema travou justamente para te proteger. E agora você precisa reaprender a sentir. Não com a mente, mas com o corpo. Bom dia para quem está chegando. Oi, Lena. Tudo bem, querida? Oi, pessoal que está chegando aí. Deem coraçõezinhos se faz sentido para vocês, tá? E tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês, que é assim, gente, o trauma, ele não passa com o tempo. Trauma vira modo de viver. Então, não vai adiantar você racionalizar. Sinto muito, vai perder seu tempo. Não adianta dizer, eu já superei, já resolvi, não, tá tudo certo. É um auto-engano. O trauma que não foi liberado vira padrão, tá? E aí você não percebe e é como se o perigo ainda estivesse ali. Muitas vezes, gente, bom dia para quem está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Ó, dormir é difícil, confiar é difícil, você vive em alerta, ou você está do outro lado, você está desligada, ou os dois. Horas eu estou muito alerta, horas eu desligo tudo, tá? Quais são os sintomas, pessoal? Queria falar um pouco sobre sintoma de trauma, de tudo isso. Para quem está chegando agora, eu vou salvar, tá? Eu vou deixar essa aula aqui no Instagram e no YouTube. Assiste depois, indica para as pessoas. Que como eu estou falando de um tema que é profundo, Instagram não é lugar disso, ele acaba não entregando. Travou a língua aqui. Então me ajudem depois, deixando a sua curtida, tá bom? Acho que é uma boa relação de troca aqui que a gente faz. A gente tem sintoma mental e a gente tem sintoma emocional. Então vai ser ansiedade sem causa aparente. Eu tenho pessoas ao meu redor que sentem isso. Tristeza constante, profunda. Uma vergonha muito persistente. Dificuldade de sentir prazer. Agressividade como defesa, que são aquelas explosões sem motivo, uma explosão muito em desacerto, sabe? Coisas pequenas geram explosões muito grandes. Desânimo crônico, aquelas reações assim que são muito exageradas
para estímulos que nem foram tudo isso, às vezes até um estímulo neutro. Medo de sentir, medo de expressar emoção, dificuldade de confiar em si, dificuldade de confiar nas outras pessoas, baixa autoestima, sensação de inadequação, assim, eu não pertenço a essa família, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, a minha vida não tem sentido. Então, muitas vezes a pessoa, ela olha para a vida e vê a vida cinza, mas não tem necessariamente um diagnóstico de depressão, por exemplo. Mas ela vê a vida cinza, ela não tem vontade. Gente, precisa olhar para esses sintomas emocionais do que você viveu lá atrás, tá? Se tem sintoma corporal, sintoma fisiológico, muitos. Você vai ter tensão muscular, essa respiração encurtada assim, tá? Tem formigamento, tem as extremidades das mãos frias, pé e mão frio, tá? Formigamento, dormência, e não, você procura uma causa física e não tem uma causa médica, não tem diagnóstico, tá? Dor física sem explicação, cabeça, coluna, estômago, cansaço, né, gente? Fadiga, aquele cansaço, mesmo depois que você acordou, tem gente que já acorda e já acorda cansado. Problema gastrointestinal também vai ter, dificuldade de dormir, insônia, ou dorme demais. Eu já atendi uma mulher que ela me procurou porque não tinha diagnóstico para o que ela sentia. Ela dormia 3 dias sem parar, 4 dias sem parar. E onde estava o trauma? No relacionamento amoroso dela, no casamento, tá? Falta de ar repentina, coração acelerado. No curso Eneatrauma, eu explico para vocês detalhadamente o que acontece com o corpo, com a mente e com as nossas emoções em relação ao trauma. Todas as possibilidades, tá? São mais de 80 aulas. Sensação de congelamento, imobilidade no corpo. E quais são os sintomas, por exemplo, relacionais? Relacionalmente falando, a gente vai ter muita dificuldade de manter vínculo instável, a gente vai ter isolamento social. Ah, não, eu sou isolada mesmo, não gosto de gente. Não gosta de gente porque você tem um trauma relacional, porque você não é que você não gosta, é que você não consegue conviver. É diferente. Você não tem como, você não dá conta, tá? E aí você precisa do isolamento, tá? Ô, Helena, a gente me manda DM para quem quer a informação do Eneatrauma e vai reunir Eneagrama, tudo do Eneagrama, os tipos dos 9, os traumas dos 9 tipos, vou pegar uma caneta aqui, o pilar clínico, o pilar de traumas, que tá fantástico, o pilar de psicologia sistêmica, para a gente tratar os traumas, tá? Transgeracionais. Ô, Lena, DM é o direct, é aquela mensagenzinha fechada que você manda no Instagram para mim, no direct, viu? É direct messages, tá bom? E aí a gente vai entender o quê? Por exemplo, né, do ponto de vista do feminino, as mulheres que repetem relações abusivas, isso é trauma, gente, tá? Medo de toque, não consegue sentir fazer, as mulheres que são frígidas. Esse curso, Gra Cortez, aprende a tratar, assim, ó, eu tô tão feliz com o Eneatrauma, gente, queria falar um pouquinho da minha felicidade, posso? A gente está num lugar aqui hoje falando sobre isso. O Eneatrauma é o lugar em que eu queria chegar como terapeuta, como quem já atendeu mais de 30 mil horas e já atendeu muita gente que senta e fala, eu não consigo fazer, eu procrastino, minha vida está parada, eu não consigo ter carreira, eu não consigo ter dinheiro. E quando ela sai, ela fala assim, meu Deus, minha vida mudou. Unir esses caminhos, primeira coisa, o caminho hoje é integrar terapias. Uma terapia só, ela não faz verão, ela não consegue resolver. Por isso eu integrei e fiz 4 pilares. Porque entender o Eneagrama e como que cada perfil registra o trauma dentro da personalidade é entender. Obrigada, Eleonora. Eleonora já está
no Eneatrauma, né, Eleonora? Entender que o tipo 4, ele registra o trauma e todas as vivências. Lembra, trauma não é o que aconteceu lá fora. Trauma é o que aconteceu dentro de você. É tudo aquilo que você registrou e que ficou preso dentro de você. Trauma é a maneira como você sentiu biologicamente. Não tem, lógico que tem relação com trauma externamente. Mas um tipo 8, ele vai reagir de uma maneira, um 4 de 8, um de outra, um 2 de outra. É muito diferente. Então, entender o contexto do eneagrama dentro do trauma faz toda a diferença. Entender o contexto da psicologia sistêmica e de tudo aquilo que a gente carrega e também todo trauma tem relação com ancestralidade. Se você viveu um abuso aqui, uma relação abusiva, isso tem relação com ancestralidade. E a gente encaixa e integra exercícios sistêmicos que vão ser um acelerador. Tem um molde, tem um módulo só sobre traumas. Eu falei para vocês, né? Tem, sei lá, quantas aulas. Eu falo muito, eu integro, eu entrego. E tem um quarto pilar que é só sobre a prática clínica. Eu vou estar com vocês. Esse curso tem duração de 2 anos, tá? 2 anos. Tem, por exemplo, aquela questão. Vamos voltar aqui a falar. Para quem quiser informação, me manda direct, me manda mensagens, tá? Porque senão eu não vou conseguir aqui. Depois que a gente sai daqui, não grava, tá bom? Tá bom, Lena? Me manda mensagem para quem quiser informação. Tem também, quando a gente está falando, sabe aquela coisa de hiperindependência? Eu não preciso de ninguém. Gente, quem está no Eneagrama Avançado já sabe, a gente tem uma coisa que é a nossa missão individual. Tudo aquilo que eu vim entregar aqui, eu também tenho o coletivo. Então, você está aqui totalmente desconectado do coletivo, é trauma. Também tem a ver. Outro dia eu estava falando com um amigo, né, sobre a morte, sobre essa questão da finitude. Tem um bônus no Eneatrauma, que é um curso completo sobre lutos e perdas. Tem outro bônus, que é o Eneagrama e o Burnout. Não dá nem para dizer para vocês, tá? De maravilhoso que ele tá. A gente estava falando o seguinte, eu vi uma coisa muito legal, que é assim, não é que a gente tenha medo da morte. Na verdade, se a gente descer um nível, a gente vai entender o seguinte, que eu tenho medo de ir embora, deixando aqui coisas que eu não realizei. Eu tenho medo, na verdade, de ir embora sem ter realizado e ter feito tudo aquilo que eu vim para fazer. É uma coisa muito inconsciente, muito espiritual. Esse medo da finitude será que deu tempo? E essa explicação foi tão linda para mim, então a gente tem também um bônus, tá? Tem um montão de bônus. Até hoje é um valor, a partir de amanhã, acabou. E aí, a gente vai ter, por exemplo, as relações em que eu me fundo com o outro por medo de abandono, porque eu não me dou conta sozinha. Entra toda a parte instintiva do Eneagrama, instinto social, sexual e autopreservação, meu Deus do céu. É um campo assim, que só ali dá para falar 20 aulas, tá? Pode ser que você tenha como sintoma de trauma momentos em que você alterna entre apego excessivo e afastamento. E como é que a gente responde ao trauma? Como é que eu vou responder? Hiperatividade emocional, tá? Ou eu tenho hipervigilância, aquela coisa da pessoa que é muito ansiosa. Eu atendo pessoas, gente, que a pessoa não consegue nem parar assim, quando ela está fazendo a sessão comigo, tá? Ou tem reatividade, tem desligamento emocional, que é aquela apatia, sabe assim, aquela dissociação. Por quê? Porque tem uma fragmentação dentro de você. A tua energia, ela ficou fragmentada. Então, pode ter também uma coisa de dizer, não sinto nada, sou ótima. E ainda achar que isto é força. Isso tudo, quando o corpo ele não encontra uma maneira de expressar toda a energia do trauma, que não houve reação, que você não conseguiu finalizar, ele traz todas essas reações que são corporais.
Por isso que eu insisto aqui com vocês que trauma, gente, não é mental. E também não é só ir lá e voltar e dizer, lembrei. Tem muito mais coisa aí, tá? Que eu ensino no curso, obviamente, como é que você trata, como é que você, que é terapeuta, atende casos mais graves. Gente, 70% da população tem trauma. 70%. Tá? Eu estava com os números aqui, eu postei lá nos meus stories agora. Então, a gente vai ter, muitas vezes, sensação de estar fora do corpo. Tem muita gente que fala que está virando alecrim dourado, né? Que está iluminando. Não é, a gente está traumatizado. Tem colapso emocional. Tem crise de choro, às vezes, para quem consegue. Tem raiva desproporcional. Tem, gente, uma coisa: as compulsões. Quando a gente fala da questão do jogo, por exemplo, né, tem gente que fala assim, joga porque quer. Muita gente. Gente que tem um instinto social reprimido, que não se preocupa com as dores coletivas, que chega lá e faz esses comentários no post, né, super agressivos. Não, gente. Ninguém tem compulsão porque quer, tá? Compulsão alimentar, compulsão afetiva, compulsão por controle, compulsão por jogo, compulsão por sexo, tá? Não é trauma. Pode ser que você também vai sentir que não é você quem está no comando de nada. Isso pode ser um trauma que gerou em você dissociação. Então, essa dificuldade, muitas vezes também, que as pessoas têm de parar, de descansar, de relaxar, até para comer, é rápido, tudo é muito rápido. É trauma dentro da gente que precisa ser liberado. E isso não vai acontecer com força de vontade, nem com pensamento positivo, nem com hipnose, nem com, como eu falei, né, a procrastinação lá, com a tabelinha, com a planilha, com a vou programar meu dia. Tá? Trauma solta quando o corpo, presta atenção que isso é importante. O trauma solta quando o corpo sente que é seguro. Ele se sente seguro para deixar sair. E aí entra todo o papel do terapeuta. E de perguntas que eu recebo nos meus grupos, para quem não está nos meus grupos de WhatsApp, tem grupo para aluno, tem grupo para terapeuta, constelador, psicólogo. 70% da população está traumatizada. Então, a gente vai entender, gente, aqui são 218 milhões, a gente vai entender que são 150 milhões de pessoas. E não tem terapeuta que atenda trauma. Não tem. Acha que vai falar e que vai fazer o processo, que volta lá, entende, e chora um pouquinho e vai liberar, e aí a pessoa volta com o mesmo problema, a pessoa volta repetindo os mesmos comportamentos, o mesmo tipo de padrão e não cura, tá? A gente vai entender que o sistema, ele aprende em algum momento do processo, e aí tem tudo que a gente vai ensinar no Eneatrauma, que ele não precisa mais se proteger o tempo todo. Eu deixo de fazer esse gatilho que está o tempo todo lá atrás. Curar trauma, devolver para o corpo a capacidade dele de pulsar. Por quê? Porque eu estou aqui vivendo, mas é como se eu não estivesse. Tudo que eu trago são reações, sensações, né, e emoções lá do passado. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês aqui em relação a esse tema que é tão importante na nossa vida. Então, tem a formação Eneatrauma, são mais de 80 aulas divididas em 4 pilares: Eneagrama, Trauma, Psicologia Sistêmica e Prática Clínica. Para quem quiser informações, hoje é o último dia para você acessar o curso, tá? São aulas muito completas, aulas práticas, tem PDF, tem exercícios que você pode aplicar dentro do que a gente chama a prática clínica. Me manda direct, que aí eu mando para você as informações. Quem quiser assistir a primeira aula para conhecer essa abordagem,
para conhecer o que é o Enneatrauma também me manda direct, tá bom? Desejo para vocês um bom dia e qualquer informação para quem está no YouTube, eu vou colocar o link aqui na bio.